Olá, muito bom dia! Está começando agora pela sua TV Terra do Sol, o Giro Fortaleza, edição manhã. Vamos aos destaques de hoje. Novas doses da vacina. Estado recebe novo lote e Fortaleza aguarda a distribuição para avançar na segunda fase do plano de imunização. Avenida Osório de Paiva vai ganhar uma nova faixa exclusiva para ônibus. E um novo trecho terá velocidade reduzida para 50 km por hora. A nova faixa exclusiva para ônibus da Avenida Osório de Paiva terá 11,4 quilômetros de extensão e irá interligar os bairros do Siqueira e Mondubim. Você vai ver que uma das ocorrências mais frequentes que geram atendimento no IJF são as quedas domiciliares, que parecem simples, mas podem gerar graves lesões. E na nossa série especial sobre os 100 dias de gestão, vamos mostrar que a Prefeitura de Fortaleza já concluiu mais de 30 obras, que têm promovido uma melhor qualidade de vida para os fortalezenses. Tem muita coisa boa para a gente falar hoje aqui, mas claro que a gente começa com as imagens do trânsito na nossa capital. E claro que ele está aqui comigo, André Luiz, bom dia. Bom dia, satisfação, muito bom estar aqui de novo. Sempre trazendo imagens e uma dica no final, né? Vamos lá começar então. Pronto, vamos começar a dar um giro aqui para a cidade. A gente vai inicialmente aqui para Bernardo Manuel com Silas Munguba. E vocês podem ver que o fluxo está bem intenso aqui na Bernardo Manuel com Silas Munguba, né? É uma área que é muito populosa, nós temos ali vários elementos ali como os shoppings, como terminais, o próprio aeroporto que é bem próximo. Então o usuário ele vai ter aí um trânsito bem intenso nesse momento, mas assim, tá tranquilo, dá para circular, né? Tá fluindo, mas tem uma boa quantidade de veículos, porque a economia está voltando a funcionar, né? A gente está num momento aí que a cidade volta a ter o dinamismo, parte do comércio começa a funcionar, então é esperado que a gente tenha esse fluxo um pouco maior na cidade, né? Um outro local que a gente gostaria de mostrar, já uma pequena intervenção que está acontecendo, que é mais ou menos próximos, né? Mas é aqui na Zé Bastos com a Gomes Brasil. A gente tem esse canteiro que ele está sendo requalificado, faz parte da obra que está acontecendo em toda essa área, uma obra de requalificação. A feira foi tirada dessa área, né? E as pessoas ganharam a área de lazer. Então, tem sinalização. Claro que quando tem qualquer tipo de obra, você tem que ter um cuidado adicional, né? Mas está sinalizado, e aqui a gente vai ter aqui a ciclofaixa passando pelo meio, a ciclovia, né? Porque vai estar segregada. Então é só ter o cuidado nesse momento, nessa região, que é uma obra que fica para a cidade. O transtorno ele passa, mas a obra fica na cidade, né? Sem dúvidas. Ok? E a gente passa para o nosso terceiro ponto de hoje. Terceiro ponto, a gente vai lá para o centro da cidade. Eita, o centro, a história é outra, né? O centro, as lojas começaram a voltar a funcionar, então o centro ele está aí com a carga de veículos maior. Lembrando que a gente tem que ter sempre paciência, né? A Zona Azul está funcionando, a Zona Azul é uma medida de intervenção de engenharia que ela serve justamente para dar fluidez. E ela está funcionando justamente para que a gente tenha aí uma menor problemática em relação ao estacionamento, mas nesse momento nós temos aqui na General Sampaio um fluxo intenso, mas fluindo, né? Então o usuário que for para o centro, o ideal é evitar. A gente está num período ainda de isolamento social, mas se houver uma demanda que tenha que ir, você já até dá uma preferência aí para deixar o carro mais longe um pouco, para não chegar aí nessa área que já está com uma saturação maior. E a gente que mora aqui até já imagina quais são as ruas e avenidas que geralmente tem um trânsito muito intenso, exatamente, né? Analisando o horário, enfim. Exato. A General Sampaio era particularmente aí uma via que normalmente você tem aí um fluxo de ônibus e dos veículos que vão fazer a sua embarque, desembarque. Então, era naturalmente um termômetro para o fluxo do centro, né? E por último, né? Por último, a gente vai aqui para Santos Dumont só para alertar o usuário. Na Santos Dumont, aqui bem próximo a Desbarra do Moreira, a gente está com ação educativa lá nesse local, nesse momento, né? Bem nessa área aqui, para chamar a atenção da população, até questão do isolamento social. Mas a gente tem uma pequena obra que está acontecendo, né?
Então, ó, tem até uma canalização, né? Temos agentes próximos a essa área, só para dizer que tem essa pequena interferência que é justamente na faixa exclusiva de ônibus. Então, o ônibus ele vai ter que migrar aí para a faixa mista, mas o fluxo está tranquilo nesse momento. A gente tem aí uma boa fluidez dessa área, né? E lembrando que nós estamos ainda no isolamento social, a gente tem que evitar sair de casa e sempre, quando for sair, ter esse cuidado aí na questão do asseio, das medidas sanitárias. E por último, só uma questão que a gente precisa falar um pouco aqui sobre a legislação de trânsito. Pronto, vamos à dica, né, André? Exatamente. Então, dica para o condutor aí. Nós temos uma lei que entrou em vigor essa semana e ela está cheia de novidades. E uma lei uma infração, aliás, um artigo que trata justamente da questão da segurança viária é a questão do exame toxicológico. Ele existe desde 2015, mas agora que existe a infração. Por que é importante isso? Porque aquele condutor do veículo pesado, o veículo, o caminhão, o ônibus, ele tem que estar em perfeitas condições para dirigir aquele veículo. O veículo ele está transportando ou pessoas ou mercadorias. Então ali é um bem precioso, né? Aquelas pessoas que estão, não é um bem, na verdade é o objetivo de toda a legislação é a segurança viária. Então a partir de agora, todo usuário que tiver categoria C, D ou E, ou seja, que dirigir caminhão, que dirigir ônibus, ele tem obrigatoriamente que passar por um exame toxicológico, que ele vai dizer se ele está apto, se ele não está sobre o uso de substâncias que podem provocar acidente, de drogas que podem retardar aí o tempo de reação. Então, a partir de agora, nós temos a infração associada e esses condutores que têm essa habilitação, eles precisam passar de 2 anos e meio a 2 anos e meio por esse exame. Isso é uma garantia de que aqueles condutores desses veículos, eles vão estar em condição e a gente vai ter uma boa redução dos acidentes. É uma infração gravíssima, se ele for pego sem esse exame toxicológico, que ela é mais ou menos de R$ 1.500. É uma gravíssima vezes 5. Então é uma situação de risco e que hoje, com essa nova atualização da lei de trânsito, ela passa a funcionar e os motoristas têm um prazo de 1 mês para fazer o exame, quem não fez ainda. Então, durante esse mês... Então, a partir de quando, se ele for pego sem esse exame, ele precisa apresentar junto com a documentação, a partir de quando ele pode ser punido? A partir do próximo mês, então, esse prazo que ele tem. Ele tem 1 mês para fazer e já passar fazer os exames, aqueles que já estão com o exame vencido, né? E o importante é que ele não precisa apresentar o comprovante. O agente, ele tem a condição de certificar se ele está ou não. No próprio sistema que o agente vai fiscalizar, ele consegue identificar isso. Então, não é o usuário que vai levar. Então, ele só vai ser punido se o agente observar que o exame não está lá registrado. E um detalhe, se você tem essa categoria C, D ou E, mas você está dirigindo um carro de passeio, cuja categoria é B, ou então uma moto, isso não vai ser exigido. Mas se você estiver no caminhão, estiver no ônibus sem o exame válido, aí sim, aí vai ter a fiscalização. Por quê? Porque é uma atividade que exige que você esteja em perfeita condição. Né? No caso do ônibus, você está transportando vidas. No caso da carga, tem um risco adicional porque é um veículo de grande porte. Então é algo que é para a segurança viária. Tá bom. Obrigada, André. Obrigado. Bom dia para você, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. E você que é condutor, que está em casa, atenção, final de semana chegando, né? Redobre a atenção também. Todos os cuidados que a gente já informou aqui. E o estado do Ceará recebeu nesta madrugada um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Foram 234.700 doses, sendo 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da Coronavac. Após a distribuição, que será feita pelas equipes de logística do governo do estado, a parte direcionada à Fortaleza servirá para o avanço na segunda fase do plano de imunização. E por falar nisso, olha que notícia boa, chegamos a 500 mil doses aplicadas. Vamos ver aqui os números. A gente preparou uma arte só para vocês entenderem, ó. Primeira dose, 363.066. Segunda dose, 136.935, totalizando
500 mil doses aplicadas até ontem, hein, gente? Até o dia 15 de abril. Isso aí nos dá uma perspectiva, né, de avanço maior, já que essas novas doses chegaram. E o prefeito José Sarto se pronunciou nas redes sociais após o número ser batido. Ó, ele publicou aqui no Twitter dele que aplicamos as 500 mil doses de vacina contra a Covid em Fortaleza. Parabenizou, claro, os profissionais de saúde, competência e coragem. E aí ele deu um dado aqui interessante, que a nossa capacidade instalada é de 30 mil vacinas por dia em sistema de mutirão. Lembrando que está chegando aí o fim de semana e geralmente no fim de semana a gente consegue aplicar mais. Se tivéssemos doses suficientes, poderíamos chegar a 50 mil por dia. Bacana, né? Boas notícias chegando. E olha, a nossa equipe de reportagem acompanhou uma ação da Prefeitura de Fortaleza para oferecer alimento a pessoas em situação de rua ou em situação de insegurança alimentar. Veja como foi. Quem mais precisa não fica desamparado. A Prefeitura de Fortaleza dobrou o número de quentinhas distribuídas para a população de rua em situação de insegurança alimentar. Fortaleza, o Brasil todo, a gente está presenciando a fome aumentando. Nós já distribuímos 1.000 quentinhas diariamente. O prefeito Sarto determinou que dobrasse a quantidade. Então nós estamos iniciando hoje exatamente para ir para 2.000 quentinhas para diminuir o sofrimento da população mais vulnerável de Fortaleza. Para quem enfrenta as dificuldades em uma época tão difícil, ter o que comer é a vitória diária de cada um. É uma grande ajuda, né? É o que a gente mais precisa, necessita nas horas como essa, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Foi Deus que mandou. Muito obrigado. De abril a julho serão distribuídas diariamente 2.000 quentinhas e 700 sopas em diversos pontos da capital para descentralizar o atendimento. Nesta quinta-feira foi dia de distribuir as quentinhas no restaurante popular da Parangaba. Na ocasião, o secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social esteve presente, além da primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano. Estamos vivendo uma condição de pandemia em que a economia está toda prejudicada. Então não só as pessoas que moram na rua que recebem esse alimento. Todas as pessoas em condições de vulnerabilidade, né? A entrega das quentinhas começou às 11 horas e a sopa às 16. E a Prefeitura Municipal de Fortaleza vai continuar contemplando outros bairros além da Parangaba, como Modumbim, Bom Jardim e Centro. Cada morador recebeu um cardápio balanceado para suprir as necessidades energéticas e nutricionais de maneira adequada em quantidade e qualidade. E a ação vai continuar acontecendo até a próxima quarta-feira, dia 21 de abril, em diversos pontos da cidade. Quem precisa, tem pressa. E a Prefeitura vai continuar minimizando os danos da pandemia na vida de cada fortalezense. Você acompanhou aí a reportagem da Tatiana Alencar e é com ela que a gente fala ao vivo, mas sobre outro assunto. A Tati está em algum ponto, na verdade está numa estação do Bicicletar, para falar uma novidade. Tati, bom dia. O que você tem de novidade para a gente? Oi, Claudinha, bom dia para você, tá todo mundo ligado na nossa Terra do Sol, em Giro. Bom, eu tô aqui numa estação próxima à nossa TV, não é à toa que eu tô aqui não. Aqui é a estação do Bicicletar da Assembleia Legislativa. Tá aqui, ó, inclusive, a estação número 30 da Assembleia Legislativa, bem pertinho da nossa TV, bairro de Dionísio Torres. Eu moro particularmente no bairro São João do Tauap, então, se eu quiser pegar minha bike, posso vir pra cá e estacionar ela aqui, colocar ela aqui e estacionar, né, pra ir toda pra nossa TV. Mas o que eu vou falar agora não é sobre o jeito que eu vou pra TV ou volto, não. Eu quero falar de novidades que a estação do Bicicletar, esse projeto tão bacana, tão de sustentabilidade, tanto para mexer o nosso corpo, fazer com que a gente ande de forma sustentável, mas também se locomova de uma forma saudável pela nossa cidade aqui de Fortaleza. Esse projeto está com uma novidade muito bacana no aplicativo Bicicletar. Esse aplicativo está cada dia mais útil, mais célere, mais ágil, para que a gente possa resolver tudo através dele. Primeiro, vamos lá. Para cadastrar é difícil? Não, você baixa o seu aplicativo Bicicletar, tanto no Android quanto no iPhone. Aí o que vai acontecer? Assim que você cadastrar, vai pedir
para você colocar a sua foto, a foto da identidade. Olha, uma novidade boa, que a identidade você bota frente e verso, tira uma selfiezinha, pronto, beleza, tá cadastrado. Antigamente, antes dessa renovação do aplicativo, você tinha que entrar no site do Bicicletar, fazer todo esse procedimento da foto e aí esperar 24 horas para uma aprovação e ver se você ia conseguir se cadastrar. Mas não tá mais assim, não. Tá legal o negócio agora. É tudo no aplicativo e na hora que você cadastra com seus documentos e a sua selfiezinha, já tá lá, meu povo, já tá lá cadastrado, já pode vir pegar a sua bicicleta. E aí, cadastrou? É fácil, já tá pronto, já pode usar. Você vem aqui para uma estação, eu tô aqui na estação 30 da Assembleia Legislativa, vai pedir para você botar colocar qual estação você tá, você vai dizer que é a 30, aí você vem numa bicicletinha aqui, ó. Essa aqui que eu tô pegando é a número 11, você diz que é a número 11 e pronto, aí vai dar um sinalzinho verde, você vai conseguir tirar aqui a sua bicicleta. E olha, é uma forma muito fácil, muito ágil de você se locomover, de sustentabilidade também na nossa cidade, né? Mais de 280 mil pessoas aí já aderiram ao bicicletar. A gente vê muita gente com essas bicicletinhas verdes aí na nossa capital cearense. E outra novidade é que, por exemplo, se eu quiser sair da minha casa para trabalhar de bicicleta, vir até a nossa TV Terra do Sol, com a minha bike, eu posso fazer isso sem muitas preocupações, porque às vezes a gente chega na estação e encontra tudo isso aqui vazio. Ó, tem a 10 está faltando aqui, né? Mas às vezes a gente encontra a 10, a 9, a 8, a 7, tudo vazio. E aí o que a gente fica desesperado? Como é que eu vou trabalhar? Eu me programei para trabalhar. Vai sim, viu? Antes de sair de casa, 5 minutos antes eu posso reservar a minha bicicleta. E aí o procedimento também é simples. Você vai, da mesma forma que você vem, coloca na estação, coloca na unidade que você deseja retirar a bicicleta, você também coloca lá que vai precisar reservar por 5 minutos e aí vai mostrando também quanto tempo de reserva ainda sobra para que você chegue ao seu local e possa pegar a bicicleta reservada sem mais preocupações. Então, gente, é isso. O aplicativo ele permite todas essas funcionalidades com segurança, o que é melhor. A gente tem que fazer tudo com segurança, até porque nossos dados são colocados nesse aplicativo, tanto a identidade, né? Nossa frente versus a identidade, nossa selfie, nossa carinha vai estar nesse aplicativo. Então, tudo isso precisa ser muito bem monitorado e pensado. O aplicativo é 100% seguro. Mais de 180 mil usuários já aderiram. E a nossa forma agora de aproveitar, né, para trabalhar de outra forma, chegar no trabalho um pouco mais disposto, né? E lógico, né, de uma maneira sustentável. E a gente sabe que Fortaleza é super lotada, super abarrotada de carros, o engarrafamento é grande, só não está tão grande agora porque vivemos um momento mais atribulado de pandemia. Mas a gente sabe como é que funciona normalmente na nossa cidade. Então, tanto o bicicletar quanto o aplicativo funciona de forma mais célere aí, traz muitos benefícios não só para o nosso planeta, porque no caso da sustentabilidade, mas também para a nossa saúde, que é muito bom estar se exercitando. Eu vou pegar minha bicicleta aqui com o Evandro e vou voltar para a TV, tá, Claudinha? Bom, Tati, obrigada, bom passeio. Volte logo, tá? Bom dia. Tchau. E olha, a Lívia Marques prepara um VT explicando como é o funcionamento do novo aplicativo Bicicletar. Desde a sua criação em 2014, o sistema de bicicletas compartilhadas Bicicletar já proporcionou mais de 3.600.000 viagens. E para oferecer maior agilidade e a segurança dos usuários, a Prefeitura de Fortaleza lançou uma nova versão desse aplicativo Bicicletar. Essa nova versão do aplicativo do Bicicletar, ela vem com o intuito de realmente melhorar a experiência do usuário em relação ao sistema. Houve, desde o ano passado, um aumento de cerca de 140% dessa quantidade de estações ao longo da cidade. Então, por conta disso, a Prefeitura viu também a possibilidade de melhorar a experiência do usuário. Atualmente, o sistema já conta com mais de 280.000 usuários cadastrados. E o intuito é que esse número cresça ainda mais. Por isso, essa nova versão do aplicativo vai facilitar o cadastro para novos usuários. O sistema de cadastro vai ficar bem mais ágil, prático, feito completamente pelo aplicativo. Anteriormente, esse tempo de resposta do cadastro era de até 24 horas e agora vai ser de até 5 minutos. Por conta da grande demanda de viagens nos horários de pico, às vezes o usuário chegava em alguma estação e encontrava ela vazia.
Agora, com essa nova plataforma, o usuário poderá reservar por até 5 minutos antes mesmo de chegar na estação desejada. A gente percebia que em momentos de pico é natural que algumas estações ficassem vazias devido à elevada demanda durante esses horários. E por conta disso, essa funcionalidade vai permitir uma melhor confiabilidade, ou seja, antes de chegar mesmo à estação, o usuário vai conseguir reservar a bicicleta e a sua viagem vai estar assegurada. E para orientar os usuários em seus trajetos, o aplicativo está disponibilizando também um mapa da malha cicloviária de Fortaleza. A malha cicloviária de Fortaleza tem crescido bastante, né? Desde janeiro teve um aumento de aproximadamente 17 quilômetros na malha cicloviária, então é interessante que essa informação, vamos dizer assim, ela fique à disposição do usuário para que ele consiga realmente escolher as rotas mais seguras. A Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Secretaria da Segurança Cidadã divulgaram, por meio de uma live, o planejamento para ações de fiscalização durante este fim de semana. Vamos ouvir. Vamos nos aproximando do final de semana, então é muito importante que a população, que o fortalezense entenda que as medidas para o final de semana, elas são mais rígidas do que para a semana. Então a gente precisa que o cidadão entenda e nos ajude. Todos os órgãos da Prefeitura de Fortaleza, os órgãos do Governo do Estado estão trabalhando em conjunto para garantir o cumprimento do decreto, que tem sempre um objetivo maior, que é para garantir a saúde e a vida da nossa população. Então é importante que cada um cumpra o seu papel, cada um faça a sua parte. O final de semana se aproximando, infelizmente a gente ainda vê pessoas frequentando calçadões, ainda vê pessoas frequentando praias, ainda vê pessoas frequentando areninhas, praças. Todos esses locais, pessoal, não só no final de semana, mas durante toda a semana, ainda está proibido o uso. E tem um objetivo para isso. O objetivo é garantir que as pessoas permaneçam em casa, menos pessoas circulando, o vírus também vai diminuir a sua curva de contágio. A Avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, vai ganhar uma nova faixa exclusiva para ônibus. Além disso, um novo trecho da avenida terá a velocidade reduzida. A repórter Carolina Blum tem mais informações. A nova faixa exclusiva para ônibus da Avenida Osório de Paiva terá 11,4 quilômetros de extensão e irá interligar os bairros do Siqueira e Mondubim. Após a conclusão das obras, a via passará a ter velocidade de 50 km por hora. A expectativa é que haja um aumento inicial de 40% na velocidade dos coletivos, tornando as viagens mais rápidas. A faixa exclusiva terá início na rua Raimundo Neri, no bairro Siqueira, até o 4º anel viário, no bairro Canidezinho. Diariamente, 47 linhas de ônibus trafegam pela via, com 106 ônibus por hora, beneficiando aproximadamente 44 mil passageiros que terão ganho de tempo no percurso. A MC está renovando toda a sinalização horizontal e vertical da avenida. Quando estiver concluída, a nova faixa exclusiva funcionará de segunda a sexta-feira de 5 às 21 horas e aos sábados de 5 às 16 horas. Além da faixa exclusiva da Avenida Osório de Paiva, esse trecho passará a ter velocidade de 50 km por hora, dando continuidade ao novo limite de velocidade já em operação na via, no trecho entre as avenidas Gomes Brasil e Perimetral, desde agosto de 2018. Os condutores terão 6 meses para se adaptarem à mudança da velocidade, sem aplicação de atuação. A superintendente da AMC, Juliana Coelho, esclarece as principais modificações e benefícios da mudança. Um dos grandes benefícios para os usuários do transporte público são as faixas exclusivas. E é pensando nisso que a partir agora do mês de abril nós faremos uma ampliação, implantando 11 quilômetros de faixas exclusivas para o transporte público na Avenida Osório de Paiva. São mais de 47 linhas de ônibus beneficiadas e mais de 44 mil passageiros que fazem hoje esse trajeto ali desde o terminal de Siqueira até o 4º anel viário. E assim, com essa implantação, a gente vai chegar a 127 quilômetros de faixas exclusivas hoje na cidade de Fortaleza. E chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas na volta nós vamos falar de diversos serviços ofertados pela Prefeitura de Fortaleza e tem também as notícias do portal com a Lívia Marques. É rapidinho.
Já voltamos e vamos direto para a nossa redação com a Lívia Marques, que traz ao vivo as notícias do portal. Bom dia, Lívia. O que temos de novidade hoje? Oi, Ana Cláudia, bom dia. Vou começar hoje trazendo uma notícia muito importante. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura vai começar a distribuição do auxílio Vale Gás. Esse auxílio foi concedido pelo governo do estado e a distribuição vai acontecer, através da Prefeitura, pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A gente preparou uma tela para explicar como é que vai acontecer essa distribuição. No dia 14, vai receber esse auxílio as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. E no dia 20, vai ser quem nasceu no mês de março e abril. No dia 22 de abril, os nascidos nos meses de maio e junho. E no dia 23, os nascidos em julho e agosto. Já no dia 26, quem nasceu em setembro e outubro. E no dia 27, quem nasceu em novembro e dezembro. E agora, uma notícia de trânsito. A partir de hoje, a rua Pacajus, ali na praia de Iracema, ela vai estar interditada. Essa rua vai passar por uma obra de requalificação que deve durar em torno de 25 dias. Então, o acesso ao local vai ser permitido apenas para os moradores daquela região. E ainda falando de trânsito também, a Avenida Santos Dumont passou por uma readequação de velocidade a partir de hoje. Antes, o limite permitido era de 60 km por hora e agora vai passar a ser 50 km por hora. E na próxima segunda-feira, quem vai passar por essa readequação de limite de velocidade vai ser a Avenida da Abolição, que também vai ser reduzida para 50 km por hora. Quem vai trazer essas informações para a gente é o André Luiz, que é gerente de educação da MC. A partir de hoje, Santos Dumont já tem as placas sendo mudadas e segunda-feira a gente vai ter essa mesma medida na Abolição, que além do fluxo de pedestres e ciclistas tem também o de caminhões, que é um outro fator de risco, mas nós vamos ter um período de educação de 6 meses. Nesse período de 6 meses, as equipes da MC, como hoje, vão estar nas vias orientando, explicando a importância dessa medida e esse novo patamar de velocidade máxima. São essas as notícias de hoje, Ana Cláudia. Eu volto aí com você. Obrigada, Lívia. Bom dia para você, bom fim de semana, até segunda. Você sabe o que é o selo verde? É um reconhecimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente a empresas que têm adotado boas práticas sustentáveis para a preservação do ecossistema. A repórter Márcia Mendes mostra agora para a gente alguns estabelecimentos que já tiveram esse reconhecimento. Boas práticas sustentáveis de empresas em Fortaleza são reconhecidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SEUMA. O selo Empresa Amiga do Meio Ambiente e a certificação Fator Verde incentivam os estabelecimentos a contribuir com a natureza. Toda empresa que tenha ações que promovam a preservação pode conquistar um desses reconhecimentos. É um selo que empresas podem dar entrada, por exemplo, elas demonstram a realização de uma lista de atividades sustentáveis durante um ano. E aí, por exemplo, separação de resíduos e doação para entidades de catadores, ações de educação ambiental com seus funcionários. E aí elas fazem esses registros durante um ano e montam um portfólio, e tem aí no site da SEUMA tem todas as informações direitinho, e submetem. Aí o analista faz a revisão da documentação, vê tudo direitinho, e se tiver tudo de acordo, a SEUMA emite para essa empresa o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente. Uma das empresas na capital com o selo atua para reduzir impactos ambientais. Um dos primeiros passos foi repensar a coleta de lixo realizada no prédio. Atualmente, houve uma redução de 35% do lixo gerado. Nossa direção decidiu fazê-lo numa lógica de tornar um prédio mais eficiente, um prédio inteligente e sustentável. E a partir daí a gente fez intervenções aqui nas instalações elétricas, na instalação de equipamentos de climatização, na melhoria do aproveitamento da iluminação natural, a atualização dos equipamentos também de iluminação por equipamentos mais eficientes, implantação de usina para cogeração de energia solar
E esse conjunto de ações também veio com todo um trabalho de sensibilização dos ocupantes do prédio para reduzir a geração de resíduos e implementamos o nosso programa de coleta seletiva. Então esse conjunto de ações foi o que fez com que a gente pudesse melhorar o desempenho aqui do prédio. Neste estabelecimento do setor alimentício também se investe em práticas sustentáveis. Aqui, todo o resíduo orgânico passa por um processo de reciclagem e se transforma em adubo como esse. Por mês são produzidas cerca de 1 tonelada de insumos. Para a gente, além da questão econômica, né, sem falar da questão da diminuição dos custos, né, das 25 toneladas de resíduos que deixaram de ser enviados para o aterro sanitário, também tem a questão social, a possibilidade de ajudar algumas empresas, como o Lar Amigo de Jesus, como o Lumen, como essas empresas que fazem esse trabalho social, né? E também a gente tem uma parceria com o Mesa Brasil. No local, o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente está por todo lado, nas mesas e até na blusa dos garçons. O reconhecimento é mostrado ao público com orgulho. Para a gente, assim, é uma honra a gente ter esse nosso trabalho reconhecido, né? E pela SEUMA, né? Que foi o órgão que nos deu esse certificado. E a gente espera servir assim de estímulo para outras empresas virem com a gente nesse trabalho que a gente começou e que não tem prazo para terminar, né? Essa questão é uma questão que vai perpetuar, Deus quiser, para sempre aqui no nosso restaurante. Uma das ocorrências mais frequentes que geram atendimento no Instituto Dr. José Frota são as quedas domiciliares. Parecem simples, mas podem gerar lesões graves. A repórter Tatiana Alencar explica pra gente. Muita gente pode não saber, mas entre as ocorrências mais frequentes do Instituto Dr. José Frota, o IJF, estão as quedas, principalmente as domiciliares, como escorregar no banheiro, cair da escada ou da cama. Durante todo o ano de 2020, 12.500 pacientes deram entrada no IJF com lesões graves causadas por quedas. A gente tem um grande número com pessoas idosas, né? Até porque a população também está envelhecendo, né? Então, hoje o JF tem unidades que abriram para atender essa parcela da população, pessoas acima de 60 anos. Daiana é mãe de Daíla, de 3 anos. A criança caiu da cama durante a noite. Os familiares reagiram rápido e levaram ela a tempo para o IJF. Ela caiu da cama de sexta para sábado, aí então depois ela continuou dormindo. Aí na segunda-feira eu notei a cabecinha dela bem inchada, aí eu vim pro IJF e ela bateu a tomografia e deu que tinha fraturado em 2 cantos e no meio deu sangramento. Se as crianças demandam cuidados e agilidade dos familiares, os idosos então nem se fala. Em janeiro deste ano, a emergência do hospital registrou 1.133 atendimentos por quedas, sendo os idosos aqueles que necessitam de atenção das equipes clínicas. Quedas vistas como inofensivas que podem virar algo muito mais sério para as pessoas de idade avançada. O IJF apurou que cerca de 30% de pessoas com mais de 65 anos já caíram pelo menos uma vez por ano. E aqui o índice maior de quedas que chegam aqui no IJF está entre os idosos. Quedas que podem ser mais simples e também por negligência de familiares. Eles chegam, ou que foi tropeçou mal, né? Queda de escada, se percebe fraturas de braço, fraturas do fêmur, de membros inferiores, por conta também desse envelhecimento que o idoso acaba, se tornando mais vulnerável, a esse tipo de queda. No caso de seu José Vitor, foi uma simples queda no meio da noite, mas para um senhor de 72 anos, a recuperação é mais lenta e demanda muitos cuidados. Estava no escuro e levantou de uma vez e acabou caindo, né? E nessa queda ele acabou comprometendo a região da bacia e o ombro também. Alguns cuidados podem ser essenciais para evitar esse tipo de ocorrência entre os idosos, como não fazer movimentos bruscos ao levantar e sentar, retirar móveis baixos, vasos de plantas e fios elétricos do caminho e aplicar piso antiderrapante e barras de apoio nos banheiros.
Essas são apenas algumas medidas que podem evitar a ocorrência de quedas e futuras complicações para os idosos. E a superintendente do JF, doutora Riane Azevedo, falou sobre a importância de tentar reduzir o número de acolhimentos na emergência do hospital. Ela fez, inclusive, um alerta sobre os acidentes, tendo em vista a retomada das atividades econômicas. Nós temos hoje praticamente todo o IJF-2 voltado para atendimento dos pacientes Covid, ok? Então, nesse momento, nós temos, todos esses leitos estão redirecionados para esse tipo de atendimento. Com a abertura, com a flexibilização do decreto do governador, que começa a abrir o comércio e, de certa forma, as pessoas começam a se movimentar mais, começa a haver trânsito, circulação maior nas ruas. A gente chama a atenção aqui, a população, para que vocês prestem atenção, para que a gente não possa trazer uma nova demanda para o IJF e, com isso, a gente inviabilizar esses leitos que hoje estão atendendo essas pacientes vítimas de Covid. Como vocês podem ver, entre esses meses de janeiro e abril, a gente estava com a média de 130 atendimentos na nossa emergência por dia. Nesse último final de semana de abril, só nessa movimentação de que ia haver uma flexibilização, nós já passamos a atender 406 pessoas. Então, em 24 horas, aproximadamente 203 pessoas chegaram aqui, foram acolhidas aqui na nossa emergência. Então, eu gostaria de pedir a vocês para que realmente a gente tenha um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, observar todas essas questões relacionadas ao trânsito, às motocicletas, um pouco mais de tranquilidade, atenção, para que a gente evite que esses acidentes estejam acontecendo e venham até o IJF aumentando essa demanda e, infelizmente, a gente impactando diretamente na quantidade de leitos que a gente tem aqui disponível. Muito bom. E chegou aquela hora da gente falar dos 100 primeiros dias da gestão do prefeito José Sarto. Hoje eu recebo aqui o secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, para falar sobre obras que estão promovendo uma melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar para os fortalezenses. Samuel, obrigada. Prazer receber você aqui. Obrigada por você comparecer. Seja bem-vindo. Vamos falar de obras, né? Vamos sim. Muitas vezes os fortalezenses veem a cidade completamente modificada, canteiros de obras, mas eu acho que não tem como a gente falar de obras partindo do zero em uma nova gestão. A gente sempre tem a ideia de continuidade, né? É isso, exatamente. Quando se fala em obras, as obras não são coisas de curto prazo, né? São planejamentos de longo prazo, né? Uma obra que é executada hoje, ela começou lá atrás, no seu projeto, na captação de recursos, na viabilização da contratação e depois é que vem a última parte, que é a execução e entrega, que é o que as pessoas veem, né? Hoje em Fortaleza a gente tem mais de 264 obras em andamento. É uma quantidade muito grande de obra e que elas têm uma importância para a cidade, não apenas porque, como você falou, elas mudam a cara, né? Mudam a infraestrutura de bairros, às vezes bairros muito carentes, áreas muito carentes da cidade, ou então elas permitem a implantação de equipamentos públicos como escola, né? Como areninhas, hospitais, mas muito porque agora, nessa época, a gente vai precisar das obras como um dos indutores da recuperação econômica. Sim. Né? A recuperação econômica, essas obras, elas vão gerar só esse ano mais de 15 mil empregos entre diretos e indiretos, né? Esse investimento em obras que a Prefeitura está fazendo esse ano. Então, essa foi uma grande preocupação do prefeito Sarto, quando montou a sua equipe e deu as primeiras diretrizes de como a gente devia abordar essa questão da infraestrutura na cidade. Ele tem um plano de recuperação econômica pós-pandemia e essas obras fazem parte desse plano, né? Então, ele orientou que a gente desse prioridade àquelas obras nos bairros que mais precisam, né? Para as pessoas que mais precisam, mais carentes de infraestrutura. Até porque também essas obras elas têm um aspecto nesse local de que no momento em que a gente começa a fazer a obra, a gente já começa a impactar a economia daquele local, porque pessoas que moram na comunidade têm oportunidade de trabalhar nas obras e aí eles têm um emprego, têm uma renda, aquela renda fica dentro do bairro. Então a gente tem um ciclo virtuoso da obra, que a pessoa trabalha na obra, consegue receber dinheiro para a obra, é da comunidade, aquele dinheiro fica na comunidade e depois
ela vai ser beneficiada pela obra. É muito Ela vai comum. usufruir da obra, né? Já vi muitos depoimentos de trabalhadores que estão na obra. Creche, por exemplo, creche é muito significativa nesse sentido. O trabalhador falando, não, eu estou construindo aqui com todo carinho, porque a minha filha vai estudar aqui. Legal, é isso mesmo. Você falou aí sobre essa questão de dar prioridade a obras que vão dar esse ajuste na economia. E eu lembro que eu recebi a informação que houve um avanço, inclusive no momento do lockdown, do fechamento do comércio, aquele em que realmente você não podia sair às ruas, mas as obras continuaram, porque a ideia é essa, né, Samuel? É você preparar a cidade para quando essa retomada total acontecer. É isso. Principalmente na questão da educação, nos equipamentos de educação, essas obras estão preparando as escolas para a retomada das aulas, né, que deve acontecer, se Deus quiser, se tudo continuar bem ainda esse ano, a gente consegue ter uma volta dessas escolas. Então, a gente tem hoje 15 escolas de tempo integral em obras, novas escolas. Temos várias reformas do parque escolar acontecendo. Temos mais de 37 creches, né, centros de educação infantil, em construção para serem entregues também aí no próximo ano. Então, a gente fica muito feliz de ter começado, né, de ter sido possível a gente começar uma gestão nova do prefeito Sarto, no nível tão alto de entregas, no nível tão alto de execução, né? Normalmente, quando você tem uma transição entre governos, você passa um longo período sem que nada seja entregue, ou que as obras andam muito devagar, isso impacta a economia, isso impacta a percepção da população com relação às ações da prefeitura e, felizmente, a gente teve uma transição muito rápida, né? O Sarto tem coordenado essa equipe muito bem, então a gente tem conseguido manter o ritmo de obras que vinha acontecendo e aumentando ainda mais, né? Porque novos projetos estão sendo feitos, novos projetos vão acontecer nos próximos anos, agora com o prefeito José Sarto. Ele, inclusive, essa semana deu ordem de serviço a uma nova obra, né? Faz parte de um planejamento, como eu disse, que já vem de algum tempo, mas uma obra nova que começou, que é a feirinha da Beira-Mar, né? A nova feirinha da Beira-Mar. Lá, além da gente estar dando infraestrutura para aqueles feirantes que já trabalham na Beira-Mar, a gente está ampliando a quantidade de boxes para dar mais oportunidade de emprego e renda para aquela população que tira daquela atividade econômica, a subsistência da sua família. Que é uma dessas obras a longo prazo, uma obra grande, né, Samuel, que vai impactar positivamente na economia, nessa retomada, e poderia ser aquela obra que o fortalezense esqueceu durante o lockdown, mas não, como ela foi tocada durante o lockdown, é uma obra que provavelmente vai ser entregue justamente no momento em que a gente mais precisa, né? É isso, né? E além dessa, somos sim, outras tantas que estão acontecendo em toda a cidade. A gente tem obras em toda a cidade, né? A preocupação do prefeito Sarto é que a prefeitura trabalhe para todos, né? E que apoie, sobretudo, aqueles que mais precisam, os mais necessitados. Da mesma forma que a gente tem a feirinha da Beira-Mar, a gente tem as ruas do comércio, do bairro empreendedor. É um projeto que visa fortalecer as centralidades econômicas nos diversos bairros, com ampliação da infraestrutura, melhoria da infraestrutura das vias. Por exemplo, se a gente for lá para o Planalto Ayrton Senna, a rua do comércio no bairro é a Rua Quixadá e a Rua 1. São ruas que não estão bem estruturadas do ponto de vista físico, né? A gente não tem um bom pavimento, a gente não tem calçadas e esse projeto ele visa requalificar a via, botar calçada para o pedestre poder andar, colocar piso intertravado igualzinho da Beira-Mar também nesses bairros e aí a gente vai ter uma centralidade com potencial maior de gerar benefícios econômicos para a população, gerar emprego, gerar renda nessas áreas da cidade. Eu estou com a lista aqui de obras na minha mão, dentre obras em execução e concluídas, e eu estou vendo aqui que obras de pavimentação e drenagem concluídas já. Samuel, na verdade eu queria que você falasse sobre essas 30 obras que já foram entregues. A gente está fazendo aqui um bloco especial sobre os 100 dias de gestão e em 100 dias 30 obras já foram entregues, dentre elas obras de drenagem e pavimentação, que são obras mais complicadas, né? Essas obras são muito importantes. A gente ainda tem em Fortaleza áreas extremamente carentes de infraestrutura mais básica, saneamento,
drenagem. São ruas que a gente, para caracterizá-las bem, a gente diz que a pessoa está ainda com o pé na lama. De fato é isso que acontece. Existe um grande projeto sendo executado na cidade. O prefeito José Sarto pediu prioridade na implantação desse projeto, que é o Proinfra, que são... a gente chega nesses locais que não tem infraestrutura nenhuma e faz a drenagem, o saneamento e a pavimentação. O saneamento normalmente é atribuição da CAGES, que faz esses investimentos. Mas nesses locais, a prefeitura, para fazer o serviço completo, para não deixar nenhuma lacuna de execução, já está incluindo dentro das obras executadas pela prefeitura esse serviço. Então, muda a cara do bairro. A gente costuma dizer que é um resgate da dignidade dessas pessoas. E ele tem impacto que vai muito além do que apenas uma obra, né? Ela resgata a dignidade, como eu disse, e assim que a gente conclui uma obra dessa, porque são obras grandes, de bairros inteiros, mas à medida que a gente vai concluindo, a gente já vai vendo o impacto dela. As pessoas começam a reformar suas casas, as pessoas têm um aumento da sua autoestima, elas investem no seu imóvel, investem na sua casa, isso gera emprego, gera renda, gera economia. Então, é um ciclo, como eu disse, um ciclo virtuoso que as obras trazem para a cidade. Tem a ocupação dos espaços, né? Porque o fortalezense, ele se sente, ele se apropria daquele espaço que de fato é um espaço dele, mas, por exemplo, uma obra que foi entregue recentemente, às vezes na frente da casa da pessoa, a gente já viu muito isso com as areninhas, né? É isso. O entorno da areninha, ele ganha uma outra dinâmica, aí a pessoa se apropria mais daquele bem que é dela, aí você tem, consequentemente, a ocupação da população, né? A população ocupando os espaços públicos. É isso. Infelizmente, agora a gente está num período de isolamento social e não está momento podendo não dá. tomar partido Mas é o que a dessa. gente falou, Samuel. A cidade está sendo preparada para esse momento. É interessante porque no meio desse isolamento social, desse início de ano complicado com relação à pandemia, o prefeito José Sarto já entrou nesse jogo dando de goleada, né? Porque só nesses meses já foram entregues 14 novas areninhas, né? A gente podia contar 17, porque tem 3 que já estão praticamente concluídas. Isso em 4 meses, né? Pra você ter uma ideia, na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, quando foi criado o programa das areninhas, foram implantadas 17 areninhas nos primeiros 4 anos, né? Agora, em 4 meses, já são mais 17 areninhas que estão sendo entregues. Aí a população ainda não teve oportunidade de usar esses espaços, mas quando eles começam a sair à rua, né, para alguma coisa, eles até se surpreendem, como, por exemplo, o Murilão, o campo do Murilão, que era um estádio lá no centro da Messejana, onde as pessoas só viam um muro. Era um estádio que muito pouco utilizado e que a população como um todo não sabia o que tinha ali dentro, praticamente. Agora não existe mais o muro, existe uma imensa areninha iluminada, com muito espaço de lazer, além da própria areninha. E a gente espera que, passada essa pandemia, a população possa, de fato, voltar a frequentar esses espaços e utilizar eles para melhorar até a sua qualidade de vida. Sim. A gente tem aqui obras na área da saúde, né? Como manutenção base do SAMU, a gente colocou, a gente tem uma matéria para colocar no ar, inclusive, falando da importância dessa descentralização. Tem obras na área de educação, como você disse, inclusive com construção de creche, área de segurança também, né, nas torres de observação. Já tem algumas torres de observação estão sendo todas entregues prontas, já, né? Agora, esse primeiro ponto que você falou foi uma das maiores ênfases que aconteceu nesses primeiros 100 dias. Como não poderia deixar de ser, né, a priorização do combate à pandemia, ela também influenciou nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura. Então, a gente teve que dedicar uma atenção especial na requalificação de infraestrutura de saúde para que a gente pudesse produzir essa ampliação do número de leitos para atendimento à Covid. Então, diversas intervenções foram feitas, algumas conclusões de obras que vinham acontecendo ao longo do último ano permitiram, inclusive, que tivesse estrutura para fazer essa grande ampliação que foi feita hoje. São mais de 925 leitos exclusivos para a Covid em Fortaleza. Para a gente ter ideia, no primeiro ciclo, foram 800 e poucos leitos que foram exclusivos para a Covid, né? Agora a gente já tem mais de 20% de leitos para a Covid, e isso daí
influenciou muito o trabalho da infraestrutura nesses primeiros meses, nesses primeiros 100 dias. A gente teve que dar um foco, botar a equipe, botar gente dedicada nesse trabalho. Geralmente o leito, em alguns momentos, os leitos eles são construídos em outros espaços além do espaço interno do hospital, e a unidade de saúde ela precisa estar bem preparada para receber isso também, né, na questão da isso, né? O delas. principal mesmo, né, no leito é material humano, né, equipamento, mas a infraestrutura ela é necessária para que a gente tenha onde as coisas funcionarem, né? E para isso a gente precisa investir nisso, e foi feito, foi dado toda essa atenção pelo prefeito José Sarto, né? Agora nesses primeiros 100 dias. Samuel, a gente está fazendo um levantamento desses primeiros 100 dias, tem obras que estão sendo, é uma continuidade, tem obras que estão sendo concluídas, obras que já foram entregues, e deve ter projeto também, né? Tem muito projeto novo, a gente tem que estar sempre investindo em novos projetos, sabe? Porque os projetos que se executam hoje, como eu disse, eles nasceram um pouco mais atrás, né? Eles têm uma base. A gente tem um imenso, digamos assim, a gente tem um projeto geral da cidade, né, que dá as diretrizes do que deve ser feito, é o Fortaleza 2040, né, que é um planejamento da cidade como um todo. E a partir desse planejamento a gente vai detalhando as intervenções mais importantes a serem feitas, mais necessárias, e para isso a gente conta muito com a ajuda também dos vereadores, das lideranças locais, porque todo projeto na cidade ele é feito com muito diálogo com a população. Isso é fundamental. Se a gente não ouvir o cliente, qualquer negócio funciona assim. Você precisa ouvir o cliente para atendê-lo bem. Nosso cliente é a população. Então a gente precisa ouvir a população. Sem dúvida. Precisa da ajuda dos vereadores. Eles são um meio de comunicação muito forte com a população. Eles ouvem a demanda todo dia na porta deles do que está faltando no bairro, do que precisa melhorar. E aí a gente vai recebendo essas demandas, vai produzindo esses projetos, e a gente tem tido a sorte, né, de poder estar entregando muita coisa que a população pediu ao longo desses anos. Legal, Samuel. Tá aí. Samuel hoje fez um resumo dos 100 dias, mas claro que aqui na TV Terra do Sol você vai ficar acompanhando, porque constantemente a gente também está visitando obras, a gente encontra muito Samuel nessas visitas, né, Samuel? É isso. E se você quiser acompanhar um pouco mais, é só entrar no Instagram dele, porque ele é muito ativo nas redes sociais, né? Eu vejo que você sempre que faz uma visita, você faz vídeo, coloca no seu Instagram, e é bacana para a gente poder acompanhar pelas redes sociais também as visitas que estão sendo feitas e a evolução dessas obras, né? Isso é muito importante, porque a gente, como tem, as obras estão espalhadas na cidade inteira, e muitas vezes as pessoas moram em um bairro e não sabem do que está acontecendo no outro lado da cidade, principalmente na área mais carente da cidade, em que as pessoas que vão nessas áreas são as pessoas que moram lá, né? Muitas vezes as benfeitorias, o que acontece ali, fica muito restrito ao bairro. Então a gente estimula inclusive também os nossos colaboradores a divulgarem, né, que é uma forma até de eles mostrarem o seu trabalho, né, o que eles estão envolvidos em algo importante que está mudando a vida das pessoas. Antes da gente encerrar, vamos acompanhar um pouco desse trabalho da CEINF com obras de infraestrutura, inclusive durante o período de isolamento rígido, onde foi possível avançar nas áreas de educação, segurança, economia, esporte e lazer, dentre outras. 100 dias de gestão Sarto, 100 dias vividos em meio a uma pandemia. E nenhum desafio imposto pelo coronavírus impediu que Fortaleza continuasse crescendo e se desenvolvendo. Muito pelo contrário, as obras se intensificaram neste período. Na área da saúde, foram realizadas obras de manutenção de 2 bases do SAMU e de postos de saúde, para melhor atender aos chamados urgentes e ampliar os postos de vacinação da Covid-19. Na educação, foram concluídas as obras de requalificação de escolas, para que no retorno do ensino presencial, os alunos tenham estrutura adequada para o aprendizado. E olha que tem aluno ansioso para a chegada desse momento. Tá com saudade do colégio? Tô demais, muitas coisas mudaram, Ave Maria. Queria muito aproveitar pelo menos nesse ano o colégio. A gente consegue ver logo a diferença entre a aula presencial, né, e as aulas online. E depois que tudo isso passar, pode preparar o uniforme à chuteira.
14 novas areninhas estarão disponíveis para promover a inclusão e o lazer para todas as idades. A segurança também tem sido uma preocupação constante da gestão Sarto e uma prioridade. O bairro Vicente Pinzon é um exemplo disso. Além da requalificação de 6 ruas que receberam nova pavimentação, drenagem e também urbanização de seus espaços, a Torre de Segurança Santa Terezinha está com uma nova estrutura para garantir segurança à comunidade. Dentro da Torre de Segurança existe um parque de câmeras que conta com 40 câmeras dentro do perímetro, onde é feita a vigilância através desse vídeo monitoramento. É também utilizado o equipamento drone para fazer o mapeamento das áreas e também auxiliar no planejamento das ações de segurança que serão estabelecidas dentro do perímetro da Célula de Proteção Comunitária do Vicente Pinzon. Somente a Secretaria de Infraestrutura, isso sem falar das outras pastas, fará a entrega de 35 obras dentro desses 100 dias de gestão Sarto. E as melhorias já podem ser vistas em toda a capital cearense. São projetos que visam melhorar a infraestrutura do comércio local, a qualidade de vida e a segurança das comunidades. Essa rua aqui, por exemplo, vai ser a Rua do Comércio do Serviluz, toda pavimentada com o que tem de melhor. Para quê? Para a gente melhorar o acesso, melhorar a afluência das pessoas aqui e a gente poder ter melhor comércio, mais emprego e renda para a população de Fortaleza. Foram 100 dias desafiadores com a pandemia, onde as forças da Prefeitura tiveram que estar voltadas para dar vacina, para dar assistência de saúde. Em paralelo, a Prefeitura continuou fazendo o seu trabalho de infraestrutura, estruturar a cidade para uma retomada econômica mais rápida, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bom. Você falou aí, Samuel, para a gente fazer um fechamento aqui, você falou foram 100 dias de muitos desafios, mas dentro do que foi estabelecido por vocês para esses 100 dias, vocês bateram metas? Sim, sem dúvida as metas foram atingidas. A gente é muito exigente também, né? A gente queria também mais um pouco, mas a gente continua trabalhando, se estruturando para que a gente possa, para que isso seja apenas o começo, né? O começo de uma grande gestão, de uma grande quantidade de entregas e muita melhoria para a cidade de Fortaleza. Tá ótimo. Samuel Dias, secretário da Infraestrutura da nossa capital, obrigada pela sua presença mais uma vez, Samuel. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, bom dia e bom final de semana para você. Tá na hora de encerrar o Giro Fortaleza, edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza às 7 da noite. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, hein? Instagram, Facebook e YouTube, @TV Terra do Sol. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.